duas costas rasgadas por açoites, pés presos no tronco, correntes de ferro impossíveis de quebrar. E ainda assim, aquela prisão não resistiu. O que estou prestes a te mostrar não é apenas uma história sobre milagre. É o segredo que muitos teólogos passaram anos estudando e que você está prestes a entender em poucos minutos. Porque naquela meia-noite, dois homens feridos fizeram algo que destruiu portas de ferro. Sem tocar nelas, você vai entender o que realmente aconteceu naquela prisão e descobrir o poder oculto da adoração na dor. Você não entrou nesse vídeo em vão. Ele é a resposta que você está procurando. Hoje você vai entender a verdadeira história de Paulo e Silas na prisão. Não apenas como um terremoto que abriu portas, mas como a decisão de adorar no sofrimento liberou algo espiritual que mudou uma cidade inteira. Você vai descobrir por que Deus permitiu que eles fossem presos, o erro estratégico das autoridades romanas, o que realmente aconteceu à meia-noite e como a adoração pode transformar qualquer cárcere em testemunho. E acredite, existe um detalhe nessa história que quase ninguém percebe. O cenário é Filipos, uma colônia romana estratégica, orgulhosa de sua lealdade ao império. Ali não era apenas uma cidade, era um símbolo do poder de Roma. E naquele contexto, chega um homem chamado Paulo. Antes, perseguidor de cristãos, agora, proclamador de Cristo. Ao lado dele, Silas. Eles não chegaram com espadas, não chegaram com exército. Chegaram com uma mensagem. Mas a mensagem que liberta sempre ameaça sistemas que escravizam. E o conflito começou de forma inesperada. Uma jovem possessa por espírito de adivinhação seguia os apóstolos. Gritava, exaltava, criava confusão. Até que Paulo, incomodado no espírito, ordena: em nome de Jesus Cristo, sai dela. E naquele instante, o espírito saiu. Milagre. Mas o que parecia libertação virou acusação, porque os donos daquela jovem perderam sua fonte de lucro. E quando o dinheiro é afetado, a perseguição começa. Mas isso estava prestes a escalar para algo muito maior. Arrastados à praça pública, acusados diante das autoridades. Esses homens estão perturbando nossa cidade. Não foi apenas acusação espiritual. Foi política, foi cultural, foi econômica. Quantas vezes a verdade incomoda quem lucra com a mentira? Sem julgamento justo, sem defesa adequada, a multidão se levantou contra eles. E ali começou o sofrimento físico. Mas Deus tinha um plano. E o que aconteceu depois mudaria tudo. Roupas arrancadas, costas expostas, varas descendo com violência, cada golpe ecoando na praça. Feridas abertas, sangue escorrendo. Não era apenas dor física, era humilhação pública. Quantas vezes obedecemos a Deus e o resultado parece punição? Se você está passando por algo assim, preste atenção. Porque a dor não era o fim da história. Era o começo de algo invisível. Mas ainda ficaria pior. Não foram colocados numa cela comum. Foram levados para o cárcere interior. O lugar mais escuro, mais úmido, mais esquecido. Pés presos no tronco, feridos, imobilizados, sem perspectiva de defesa, sem expectativa de soltura. Humanamente falando, acabou. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Mas o que eles fizeram em seguida, ninguém esperava. E foi aí que Deus começou a agir. Porque à meia-noite, em vez de murmurar, eles começaram a cantar. E isso estava prestes a mudar tudo. Porque Deus permitiu que fossem presos. Ele poderia ter impedido a multidão. Poderia ter fechado a boca dos acusadores. Poderia ter feito um anjo aparecer antes dos açoites, mas não fez. Porque Filipos não precisava apenas de libertação espiritual. Precisava de um testemunho público. Se Paulo e Silas fossem livres sem sofrimento, o impacto seria limitado. Mas presos injustamente, o cenário estava preparado para algo maior. Existe uma diferença entre livramento preventivo e livramento revelador. E naquela noite Deus escolheu revelação. Mas ainda faltava a decisão mais importante. Meia-noite, silêncio pesado. Outros presos ouvindo gemidos. E então, uma voz começa a cantar. Outra se junta.
Louvores ecoam nas paredes frias. Não era desespero. Era adoração. Eles não estavam cantando depois do milagre. Estavam cantando antes dele. Essa é a chave. A fé deles não dependia da abertura das portas. Dependia da presença de Deus. E, de repente, a terra começou a tremer. Não foi apenas vibração. Foi terremoto. Fundamentos abalados. Portas se abrindo. Correntes se soltando. Mas aqui está o detalhe mais profundo. Eles não fugiram. Isso muda tudo. O carcereiro acorda em pânico. Vê as portas abertas. Puxa a espada. Ia se matar, porque sabia que perder prisioneiros significava morte. Mas Paulo grita: não te faças nenhum mal. O homem que poderia fugir escolhe salvar o carcereiro. E ali aconteceu o verdadeiro milagre. Não foi a porta abrindo. Foi um coração se rendendo. Que devo fazer para ser salvo? E naquela noite, não apenas correntes caíram. Uma família inteira foi transformada. Mas o impacto ainda não terminou. O carcereiro lavou as feridas deles. Foi batizado com sua casa. Alegria substituiu desespero. Na manhã seguinte, as autoridades mandaram soltá-lo secretamente. Mas Paulo exigiu justiça pública, porque o evangelho não é escondido. A prisão que começou com humilhação terminou com honra. Filipos jamais seria a mesma. E séculos depois, ainda falamos daquela noite. Porque a adoração na dor libera algo que a força nunca consegue. Não saia do vídeo, porque ainda vamos falar sobre o segredo que levou Deus a agir dessa forma. Antes quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se essa mensagem está falando com você, se você está atravessando sua própria meia-noite, escreva aqui nos comentários: eu não vou parar de adorar. E se você ama mergulhar profundamente nas Escrituras, deixe seu like e se inscreva. A missão desse canal é te fortalecer espiritualmente com mensagens bíblicas, sem fugir das Escrituras, sem mentiras. E se você está precisando de uma Bíblia ou quer presentear alguém, na descrição eu deixei a recomendação de uma Bíblia para você estudar essas histórias com mais profundidade. Se você tiver interesse, desce aqui na descrição, porque conhecer a palavra fortalece você antes do terremoto chegar. Bom, como prometido, quero entrar em um ponto muito interessante agora. O segredo dessa história não é o terremoto, é a postura antes dele. Deus só agiu depois que Paulo e Silas adorou. Mesmo cansados, mesmo feridos, mesmo acorrentados, não há relatos de reclamações, não há indícios de questionamentos, não há vestígios de procrastinação. Há apenas adoração, clamor e entrega. Paulo e Silas entenderam algo que poucos compreendem. A prisão não define o propósito. A dor não cancela o chamado. A meia-noite não significa que Deus não vai agir. A meia-noite significa o momento em que você começa a adorar. É a hora em que você começa a buscar. Às vezes Deus não impede o cárcere, mas entra nele com você. E quando a presença de Deus invade a sua prisão, as estruturas que te prendem começam a tremer. Talvez você esteja numa fase escura. Talvez suas correntes pareçam firmes. Mas a pergunta não é se as portas vão abrir. É se você vai adorar antes disso acontecer. Porque a adoração não é resposta ao milagre. É gatilho do mover de Deus. Mas essa não é a única história em que um homem fiel enfrentou uma sentença aparentemente irreversível. Séculos antes, outro servo de Deus foi lançado numa cova selada com pedra. Uma noite inteira cercado por leões famintos. Humanamente falando, não havia saída. Mas o que aconteceu naquela cova revela outro segredo profundo sobre a proteção divina. E o detalhe que quase ninguém percebe naquela noite de sentença pode mudar a forma como você enxerga suas próprias ameaças. E este vídeo está aparecendo agora para você. E quando você entender aquela noite, vai perceber que Deus nunca perde o controle. Nem no escuro, nem entre leões. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.